Mas como eu prometi, hoje nós vamos para o belo, certo? Vamos beber dessa beleza que é aquilo que a igreja diz. A igreja define o homem em 4 aspectos, se você quiser anotar. O homem é, primeiro, criado à imagem de Deus. Criado à imagem de Deus, segundo aspecto, uno em corpo e alma, criado à imagem e semelhança de Deus, uno em corpo e alma. Terceiro, criado homem e mulher. Então, primeira, criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, uno em corpo e alma. Terceiro, criado homem e mulher. Quarto, para relacionar-se. Então, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, uno em corpo e alma, criado homem e mulher para relacionar-se. Então, vamos descobrir, porque temos uma pergunta a responder. O homem foi criado à imagem de Deus, capaz de conhecer e amar o seu Criador, e por este constituído Senhor de todas as criaturas terrenas, para as dominar e delas se servir, dando glória a Deus. Este é um texto tirado de um documento conciliar do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes. Recomendo firmemente a leitura para aqueles que desejam aprofundar sobre o tema. Então, quer aprofundar sobre o que a igreja diz sobre o homem, leia esse documento todo. Quer aprofundar naquilo que a gente está vendo nessa aula, lê do parágrafo 12 até o parágrafo 30, 36. É assim, belíssimo, belíssimo, belíssimo. É tão atual, você lê lá e fala assim, gente, parece que escreveram ontem. Tá? A coisa, a igreja como essa casa, né, esta mãe, esta portadora da profecia, consegue fazer a leitura do tempo, consegue fazer a leitura daquilo que a humanidade está passando. É fantástico, fantástico. Eles conseguem perceber ali as realidades que começam. Lembra quando foi feito o Concílio Vaticano II? O que estava acontecendo? 3 revoluções. Quais eram? Industrial, sexual e tecnológica. As duas já tinham acontecido, a industrial e a industrial já tinha acontecido, a tecnológica estava em processo e a sexual estava começando. Então, o homem foi criado à imagem de Deus, né? Capaz de quê? De conhecer e amar. Então, o que define o homem como imagem e semelhança de Deus? Ele é pessoa. Dentro de toda a criação, quem foi o único capaz de ser visto como imagem e semelhança? O homem. O homem é pessoa. Deus é pessoa. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a característica, né, você pode colocar de uma forma bem larga, o homem é imagem e semelhança de Deus por ser pessoa, porque ele é capaz de conhecer e capaz de amar. Conhecer é a sua racionalidade, seus raciocínios. A gente está aqui discutindo, tá? Você acha que os cachorros, quando se reúnem, eles falam assim, gente, Descartes falou uns negócios. Poxa, peraí, pense, não, tá, se não existe verdade absoluta, a verdade que não é absoluta se torna a verdade absoluta. Você acha que eles ficam fazendo isso? Né? Acha que a vaquinha, quando está lá no pasto, ela vai, olha e fala assim, o que é a vida? O que eu sou? Para onde eu vou? Eu acho uma expressão muito bonita que São João Paulo II usa em suas catequeses, que é o seguinte:
O homem é a coroa da criação. O homem é o ápice da criação. E ele usa isso para vocês, mulheres, que eu acho fantástico. Eu falo assim, o homem é o ápice da criação. A mulher é a coroa, né? Assim, do ápice, entenda, não é que vocês são maiores, vocês são menores. Mas daquilo que Deus chama vocês, mulheres, vocês são chamadas a ser tão somente participantes da criação. Porque quem gera a vida no ventre? A mulher. Adivinha o que o mundo quer fazer com vocês? Roubar essa beleza. Roubar esta beleza que é própria de vocês. E o que o mundo deseja fazer com os homens? Roubar a paternidade. Lembra da propaganda que eu falava lá, do rapaz que estava num tubarão? Se você parar, já viram, né, vou falar o nome depois, que a gente teve um pequeno probleminha na primeira, porque usou uma imagem, e aí pediram os direitos autorais. Agora a gente tem que fazer umas adaptações. Mas muito provavelmente você já viu uma propaganda de cosméticos, que aparece um homem, nada me deixa mais furioso do que um rosto oleoso. Nunca viram? A propaganda da Boticário? Aí aparece um cara e fala assim, por isso eu vou te dar um macete, que eu uso sabonete. Aí aparece os caras no vestiário, né? Aí fala assim, desodorante, não sei o que, fala outra coisa, é o outro, só um pouquinho de hidratante. Aí começa a passar assim. Aí eles começam a cantar uma música, assim, os homens andando, né? Chama Linha Boticário Man. Já falei o nome, né? Eles vão andando, falam, Boticário Man, Boticário Man, né? Aí assim, do nada, aparece um cara com a cara séria, ele pega um fósforo, ele risca o fósforo assim, né? Acende o fósforo, vai assim, com a cara ruim. Aí um cara assim, um baixinho, mal encarado assim, aí pega 2 perfumes. Assim, a ridicularização do homem, sabe? Aí tem um cara lá, um halterofilista forte, fala assim, não sei o que, estar a gel para você conquistar sua guel. Aí o cara olha assim e bate, né? Assim, é uma coisa, depois vocês veem, bota lá no YouTube que vocês vão ver. A ridicularização do homem. O homem é um pastel, é um banana. Consegue ver algum laço de patrão? Aí ela termina assim, para cuidar do ogro que existe em você. Eu não fui criado para ser ogro. Vocês foram? Para criar do ogro que dentro de você. Não, peraí. Essa figura, né, do homem. Outra, já viu a propaganda da Old Spice? Teve uma que eu vi esses dias, eu falei, gente, aparece um cara assim, né? Só assim a parte do tronco do cara, ele andando. 2 coisas eu aprendi hoje, né? Que Old Spice protege você por 48 horas e tal. Aí a outra é que macacos não falam português. Aí aparece um gorila levando ele assim, ó. Aí aparece 2 braços, Old Spice, o desodorante para cabra macho. Cara, não disse nada. Não disse nada, não, assim, nada. Você vê a propaganda, ela tenta mexer com o humor, que é próprio, né? Do masculino. Junta homem quer conversar, fazer uma piada e tudo. Então, eles aproveitam disso sabendo e fazem o quê? Pô, peraí, vamos colocar aqui. O homem não se questiona. Acha que é a figura viril, né? Ou diz, para cabra macho, eu sou macho. Não, peraí. Entenderam? O ponto que eu quero chegar aqui. Então, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para conhecer e amar, ser pessoa, conhecer, razão, né? A racionalidade. E o amar, relacionar-se. Então,
todo ser humano foi criado para raciocinar e para relacionar-se. Se você quiser anotar isso, todo homem, todo ser humano na face da terra foi criado para raciocinar e para relacionar-se. Todo. Vinícius, mas eu tenho, como falei, né, na primeira vez, eu conheço pessoas que não querem se relacionar. Elas querem, é próprio do homem. Ela pode, por algum trauma, por alguma especificidade dela, alguma situação na vida dela, mas não é possível a uma pessoa não querer relacionar-se. Às vezes ela vai ter uma desordem e fala, não gosto de pessoas, eu gosto de cachorro. Tá, tudo bem, você gosta de cachorro. O que você está fazendo com o cachorro? Você está querendo estabelecer uma relação. Mas adivinha, ele não vai. Ele me responde nisso. Quando eu falo o nome dele, ele me responde. Ele te responde de forma instintiva. Né? Se você chegar para o cachorro, der comida, fazer um cafunézinho, pronto. Não, Vinícius, o meu cachorro sente. Olha, não humaniza o seu cachorro. Não estou dizendo para você não ter cachorro, tá? Por favor, não sou contra os animais, né? Não, mas eles têm que estar no lugar deles. Quantos pais hoje, né? A gente vê em reportagens, quantas pessoas, ao invés de ter filhos, preferem ter cachorros? Quantas pessoas que, infelizmente, por uma questão física, não podem ter filhos, decidem por ter, né, bichos de estimação. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas, poxa, se ela gastasse todo esse carinho com uma pessoa, não seria maravilhoso pegar uma criança de um orfanato? Não seria lindo uma pessoa chegar e falar, poxa, olha, nossa, né, seria fantástico. Mas as pessoas hoje reduzem o seu ser a seus prazeres. Como é que eu defino o homem? Uma pessoa livre, que faz aquilo que quer. E não é bem assim. Eu quero voar, peraí. Por que eu não estou voando? Então que a gravidade me oprime. Não, entendem? Olha só, vocês me falaram que o corpo fala, certo? Eu trouxe para vocês um texto dos primeiros séculos de um santo chamado São Gregório de Nissa, que ele, analisando o corpo, ele chega a essa conclusão da imagem e semelhança de Deus. Olhando para o corpo, olhando para a forma com que o corpo está, olhando como o homem se posiciona, ele chega a uma conclusão. Olha que legal. A estatura do homem é ereta e tende o olhar para o alto. Esta atitude o torna apto ao comando e significa seu poder régio. O fato de que somente o homem entre os seres seja feito assim, enquanto o corpo de todos os outros animais é orientado para baixo, mostra claramente a diferença de dignidade que há entre os seres sobre o poder do homem e esta potência colocada acima deles. É legal, né? Olhando para o corpo, eu consigo chegar a uma conclusão dessa, né? Por que o homem é ereto? Né? Cabeça voltada para cima, né? Para ver a Deus. O homem foi criado para um relacionamento com Deus, para ser um com Deus. Né? O homem é a única criatura que Deus quis por ela mesma. Como assim, Vinícius? Deus, quando fez o mundo, as coisas criadas, fez para o homem. E o homem, ele fez por amor. Olha que coisa assim, um mistério tão lindo. Deus fez o homem para ele? Sim, para ele, mas não no sentido de, né, você é um fantoche. Tanto é que o homem tem a capacidade de dizer não a Deus. O homem pode falar, não quero. Ele vai deixar de existir, Deus fala, se você não me quiser, você vai sumir. Não te quero.
pronto. E você, eu quero sim. Não. Por isso, a gente assim, eu cada vez que eu estudo e conheço um pouco mais de Deus, eu fico cada vez mais apaixonado. Que amor é esse que nos dá tudo? Que amor é esse? Que amor é esse que, olha, isso é livre, me deu tudo, né? Me criou, não satisfeito de me criar, eu fiz o quê? Traí, né? Pelo pecado original, abandonei a aliança. Ele falou, não, eu te quero, peraí, morro por você, continua me amando, me dá tudo para que eu seja feliz. E mesmo assim, Ele me deixa na liberdade de dizer, ó, não quero. Gente, olha, não tem como não se apaixonar por um Deus assim. Não tem, me desculpem, assim, não tem como, desculpa a empolgação, né? Mas olha, você vê que Deus te criou, a imagem dele, ele podia ter criado qualquer outro animal à imagem dele, poderia. Deus te deve alguma coisa para te criar? Falou assim, olha, estou devendo, né? Nossa, estou devendo aqui, pessoal, vou fazer aqui, né? Vou criar, porque estou devendo a Denise, vou fazer a Denise, então. Gente, um ato gratuito do amor de Deus nos fazer. E assim, não só se a gente fosse criatura, eu já era, né? Não, ele falou assim, eu quero que você seja imagem e semelhança minha. Nossa, nossa. Mas não bastasse isso, eu não quero só que você seja imagem e semelhança, eu quero que você seja meu parceiro. Não vos chamo servo, vos chamo amigos. Gente, que é isso? A gente chega, entendendo isso, a gente tem que chegar diante de Deus, assim, olha, constrangido de amor. Olha, que isso? Que amor é esse, meu Deus? E sabendo desse amor, não tem outra resposta para dar do que amá-lo de volta. Gente, não tem como. Me permitam esse parênteses aqui, né, porque senão a gente fica só, né, no âmbito da ideologia. Não, sabe, esse âmbito maravilhoso da nossa fé, saber que fomos criados por Deus. A estatura do homem é ereta e tende para olhar para o alto. Deus nos chama a olhar para Ele. Né? Aquela primeira imagem lá de Michelangelo, Deus olhando nos nossos olhos. Não bastasse Deus olhando nos nossos olhos, Deus se rebaixa à humanidade. Gente, se fosse você, no caso de Deus, você fez alguma coisa, a pessoa foi lá e, quero não. Você pode fazer uma vez, 2 vezes, 3, 10 vezes. Né? Se não for mãe, né, que vai fazer sempre. Mas, vai chegar um ponto, você vai falar assim, desisto. Sabe? Deus poderia trair, Adão e Eva traíram a Deus, né? Não viveram amor. Deus poderia ter falado assim, então, vocês se explodam aí. Né? Poderia? Poderia, fez. Não. Por quê? Porque nos ama. E nos ensina qual é o caminho para que sejamos felizes, porque quer a nossa felicidade. Aí a gente vem e fala assim, não, eu sou infeliz, eu estou preso num corpo porque eu sou infeliz. Não estou dizendo sofrimento, eu não posso mensurar o sofrimento de alguém que se sente atraído por uma pessoa do mesmo sexo, ou eu não tenho como mensurar, mas olha, meu querido, minha querida, Deus lhe fez homem, Deus lhe fez mulher. Você tem uma alma masculina, você tem uma alma feminina. Deus não tem 50 caracteres para te definir. Deus te definiu homem, Deus te definiu mulher. Poxa, mas por que eu sinto isso? Tem tantos fatores. Tem tantos fatores que podem acontecer. Mas mesmo assim, tendo esta dificuldade interior, Deus lhe ama.
Deus é apaixonado por você e quer a sua felicidade, quer dizer, olha, o caminho é aqui. Eu te fiz assim, eu sei como é. Consegue entender? Assim, às vezes a gente quer lutar com as nossas próprias forças. Fecha parênteses. Parênteses não, foi quase uma frase, né? Um monólogo. Então, o homem, criado à imagem de Deus, ele é criado na dignidade de pessoa. Então, o homem é capaz, anota isso que é importante. O homem é capaz de se conhecer, se possuir e se dar. Se conhecer, se possuir e se dar. Se conhecer, o homem é capaz de analisar a si mesmo. Vamos lá em Gênesis. Deus apresenta a Adão a criação, certo? Apresentando, nomeia a criação, aí aparece elefante, hipopótamo, e o homem é criativo, né? Ornitorrinco, rinoceronte, vai dando nome às coisas criadas, aos animais e tudo mais criado. E o homem consegue perceber que não tem alguém que é semelhante a ele. Por que ele consegue perceber isso? Porque ele tem essa capacidade de se conhecer, de se autoconhecer, de se analisar, de ver dentro de si, de olhar, de buscar o porquê das coisas. Alguém aqui já se sentiu assim, gente, por que eu existo? Já fez essa pergunta? Sim? Quem já fez? Levanta a mão. Gente, olha, por muito tempo eu me perguntava, gente, será que é só eu? Só eu que me pergunto um negócio desse. Só eu que falo, gente, para que eu existo? Você acha que a vaca está lá no pasto e fala assim, qual é o sentido da minha vida? Por que dar leite? Poxa, mas eu fico aqui mastigando e vai para o meu estômago e volta de novo. Eu estou mastigando de novo. Esse é o sentido da minha vida? Mastigar mato? Você acha que ela faz isso? Quando ela fala o mu, ela está dizendo, olha, está, né, falando outras línguas. Não, ela não tem essa capacidade de se conhecer. Ela não tem a capacidade de se possuir. O homem tem essa capacidade de se possuir. O que é isso, Vinícius? Se eu chegar aqui e falar, olha, tem um chocolate. Se você tiver com fome, você vai olhar para o chocolate, você vai babar. Você vai falar assim, eu quero, é my precious, eu quero. Mas se você for, né, uma pessoa educada, você vai esperar que eu fale, você quer? Porque pode ser que a pessoa diga, eu quero chocolate, sai correndo. Mas numa situação normal, temperatura e pressão, você está com fome, viu um chocolate, você vai ficar esperando, poxa, podia me oferecer. Ou até mesmo falar assim, nossa, Vinícius, você podia me dar chocolate, certo? O cachorro, se eu fizer a mesma coisa, botar um prato de ração e falar que está com fome, ele vai fazer isso, ele vai falar, poxa, será que o Vinícius deixou comer? Ele vai comer, vai fazer. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de se contrariar, de se possuir. Ele não vai vir comer e falar assim, não, hoje é sexta-feira santa, não dá para comer, tem que fazer jejum. Não posso comer hoje. Vai olhar para a cadelinha e falar assim, não, mas né, tem que viver a castidade. A gente tem que ser casto. Não vai. E ele tem a capacidade de se dar. Só o homem tem essa capacidade de dar-se. De dar-se. De livremente se dar. De livremente entrar em comunhão com as pessoas. Ok? Segunda característica, corpore et anima unus. O que é isso, Vinícius? Uno em corpo e alma. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Essa aqui você já está cansado de ver. Então, o homem, ele é corpo e alma. Ele é um ou outro? Não, ele é corpo e alma. Ok. Então, olha o que o catecismo nos diz. O corpo do homem participa
na dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. E a pessoa, na sua totalidade, é que é destinada a tornar-se, no corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo. Você deve estar fazendo essa pergunta. Sim? O que você acha, até agora, o que a gente viu? Você é um corpo espiritualizado ou você é uma alma encarnada? Nenhuma das duas. O que mais? As duas? Quem acha que é as duas? Uma, que mais? Só um? Dois, né? Quem não acha nada? Eu não acho nada, porque afinal não existe verdade absoluta. Eu ainda estou lá, Vinícius, na verdade absoluta. Nenhuma? Você acha que é nenhuma? Vou mostrar para vocês um texto de um homem que eu tenho profunda admiração, chamado São João Paulo II. Olha o que ele diz para nos responder. Vou dar o contexto que ele está falando para você. Por que a gente falou do Descartes, Vinícius? Agora você vai descobrir, tudo vai fazer sentido. O filósofo que formulou o princípio cogito ergo sum, ou cogito ergo sum, que é penso, logo existo, acabou por imprimir à concepção moderna do homem o caráter dualista que a caracteriza. Qual o caráter dualista? Corpo e alma. É típico do racionalismo contrapor radicalmente no homem o espírito ao corpo e o corpo ao espírito. Os dois. O homem, pelo contrário, é pessoa na unidade do corpo e do espírito. O corpo nunca pode ser reduzido a pura matéria. Eu não posso olhar e falar só matéria. É um corpo espiritualizado. Então pronto, Vinícius. Só pode ser um. Segue. Assim como o espírito está tão profundamente unido ao corpo que se pode qualificar como um espírito corporizado ou encarnado. A fonte mais importante para o conhecimento do corpo é o Verbo feito carne. Cristo revela o homem ao próprio homem. Então, qual está certa? As duas. Porque são duas formas de eu dizer, eu sou um corpo espiritualizado ou eu sou uma alma corporizada, uma alma encarnada. São as duas formas. Quando eu falo que eu sou um corpo espiritualizado, eu não estou dando ênfase a um ao outro. Entenderam? É só porque o corpo está ali primeiro. Parece que o espiritualizado é uma característica, né? Corpo. Existem corpos que são assim e corpos que são assado. Ok, realmente é essa a ideia no português. Mas aqui, a ideia que São João Paulo II traz na Carta às Famílias, se você quiser anotar, né, o texto de onde nós tiramos, Carta às Famílias, número 19. Aqui ele quer dizer esta união, é corpo e alma. O homem, eu não posso ver o homem só como um corpo, eu não posso ver o homem só como uma alma. Por que a gente tem hoje problemas com relação a uma sexualidade sagrada? O que as pessoas fazem? Aproveite a vida, ou, como é que eles falam? Carpe diem. Né? Aproveite a vida. É aqui, é só essa vida. Meu querido, você nasceu só para essa vida? Se for, olha, que triste. Que triste. Gente, vocês já perceberam que vocês têm dentro de vocês um desejo de felicidade para nunca acabar? Vocês já perceberam quando vocês estão comendo um Ferrero Rocher, você fala assim, por que ele acabou? O que aconteceu? Você está ali, quando você está comendo, aquela avelã, ela entra na sua boca, gente, aquilo, se for um diamante negro, quando aquele primeiro estralo vai até que você fala, uau! Quando você pega aquele pote de açaí, nesse calor, né, você vai tomar primeiro, você fala assim, gente, o que é isso? Que é isso? Que delícia!
O homem espiritual, o homem que tem essa visão espiritual, ele vai comer o açaí e ele vai falar o quê? O homem que é carnal, vou começar pelo carnal. O homem que é aqui, material, é nessa vida, ele vai falar o quê? Que delícia, eu preciso de mais. Aí adivinha, acabou o açaí, ele está satisfeito? Não, porque ele quer uma felicidade que dura, certo? Ou alguém aqui quer uma felicidade só de 10 minutos? Alguém? Alguém aí vendo o vídeo? Alguém quer uma felicidade só de 10 minutos? Não, quer 10 minutos de felicidade. Todo mundo quer uma felicidade que perdure. Você acabou de comer um açaí, beleza, vai ficar saciado, mas vai passar uns 20 minutos, 1 hora, 2 horas, o que vai acontecer? Quero outro. Aí vai comer de novo, vai dar aquela saciedade, mas não vai dar. Você vai querer outro, outro, outro. Então, a pessoa que vê de uma forma materialista a sua vida, o seu corpo, ela vai dizer o seguinte: é aqui, eu preciso ser feliz agora, então vamos correr. Vamos correr, vamos fazer tudo que tem nessa vida. A pessoa que tem um olhar espiritual, ela vai comer um pote de açaí e vai dizer: gente, se uma realidade visível, que é esse açaí, me faz este rebuliço interior de alegria, quando eu chegar no céu vai ser uma loucura. Gente, vou usar uma expressão, por favor, não é. Gente, o céu é um pote interminável de açaí. O céu tem máquinas infinitas de Ferrero Rocher. Nossa, você está reduzindo o céu. Não, o que eu quero dizer é o que representa o Ferrero. Não é o Ferrero Rocher pelo Ferrero Rocher. O que ele representa para você? É essa alegria, esse júbilo, Gente, se essas realidades temporais que passam nos fazem, o que vai ser o céu? Santa Teresa, se quem ama sofre alegre e acha tal gozo na dor, o que será ver-te, Senhor? Se quem ama sofre alegre e acha tal gozo na dor, não, eu estou sofrendo e estou achando lindo. Quando eu te ver então, gente, vai ser o máximo. Aí se eu separo o corpo da alma, o que acontece? Eu vou comer um Ferrero Rocher, eu sinto um prazer, uma alegria. Não posso sentir isso. Não posso sentir isso. Agora eu vou comer Jiló para fazer, porque não posso ter nenhum prazer nessa vida. Não é isso. Eu gosto de Jiló, desculpa quem gosta de Jiló. Perdoe. É porque eu não gosto, né? Então desculpe. Quem gosta de Jiló, coloque outro exemplo aí. Mas, entendem? Se a gente não tem Deus nos deu essas felicidades, né, esses prazeres aqui na terra, para falar: olha, se você sentiu alegria com isso, olha, eu tenho algo muito maior, vem para mim. Reduzir a nossa vida só essa terra, meus queridos, poxa vida, que pobreza, que pouco, você foi criado para algo muito maior. Por isso que existem pessoas que gastam a vida buscando um amor, um relacionamento e não encontram. Por quê? Porque acham que a sua felicidade vai ser naquela pessoa. E adivinha? Não vai ser. Não vai ser. Essa outra frase que eu acho belíssima. Esse é o resumo da teologia do corpo. Vinícius, me dá um resumo da teologia do corpo. Está aí, ó. O corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. O corpo foi criado para ser uma realidade visível de algo invisível, sua alma. O corpo é você. O seu ser masculino vai mostrar o que você é, homem. Como você foi criado, homem. Você, mulher, que nasceu mulher, vai mostrar o que você é, mulher.
Outra também frase, quando eu coloco assim, TDC, aí tem um número e uma vírgula e outro número, TDC são as catequeses. O primeiro número é qual o número da catequese, e o segundo número, né, depois da vírgula, qual o parágrafo que está essa frase, tá bom? O corpo entra na definição de sacramento, sendo ele sinal visível de uma realidade invisível, isto é, da realidade espiritual, transcendente e divina. Neste sinal e mediante este sinal, Deus dá-se ao homem na sua transcendente verdade e no seu amor. Vinícius, então, como a igreja vê o corpo? Como é que você acha que a igreja vai ensinar para alguém sobre caridade? É assim que a igreja diz que é caridade. O que é essa imagem? Uma mulher com um seio, né, fora da sua roupa. Em algumas outras imagens é uma mulher amamentando. Por quê? O que é a caridade? O amor. O que é o amor? Jesus Cristo é definido como amor, não é? Deus é amor. Primeira carta de São João diz que Deus é amor. Se Jesus Cristo é Deus, logo, Jesus Cristo é a expressão do amor do Pai para nós. Ok? Podemos colocar dessa forma? Jesus Cristo é a expressão visível do amor do Pai. Ele nos fala: amai-vos como eu vos amei. Como Ele nos amou? Dando a vida, dando-se. A figura de uma mãe amamentando, o que ela está fazendo? Ela está dando de si para gerar vida. É algo tranquilo, né? Alguém aqui das mulheres já amamentaram? Denise? Tranquilo, né, Denise? Não dói, né? Não dói, né? O nenenzinho não morde lá o biquinho do peito. Dói, não dói? Mas o amor exige sacrifício. Mas você acha que a mãe está preocupada lá, está dizendo, não vai, você está me mordendo, moleque, solta. Não, né? Como a Denise disse, é maravilhoso. Por quê? Não a dor em si, mas o fato de saber que com a minha doação, alguém está tendo vida. Não é bonito quando você viu a Esther, os meninos todos crescendo, nossa, o alto calá, babando, olhando, que gracinha. Por quê? Porque é a expressão do amor. Então, olha como a igreja expressa. A igreja é contra o corpo, Vinícius, a igreja é contra as realidades. Você está na Basílica de São Pedro, está em Roma, a igreja mais importante. É um corpo seminu. A igreja é contra o corpo. Não, a igreja está dizendo, olha, o seu corpo expressa uma realidade que vai muito além dessa realidade aqui da terra, e por isso você precisa cuidar de uma forma extraordinária. Quando a igreja diz, olha, cuidado, né, cuidado com a forma de se vestir, cuidado, não tenha relação antes do casamento, não é porque a igreja é má, não quer que você tenha prazer, que a igreja quer ver você sofrer, não, a igreja está dizendo, meu querido, isso é tão, a igreja está dizendo, olha, é mal, é ruim, a igreja está dizendo, isso é tão bom, mas tão bom, que existe um tempo, uma forma e um jeito certo, para que você encontre a plena felicidade. Lembra, dentro do homem existem duas potências? Intelecto e vontade. Intelecto, verdade. Vontade, bondade, o bem. Ok. Dentro do homem tem um desejo. Tem um desejo. Eu quero ter comunhão, eu quero me relacionar. Está errado? De forma nenhuma. Os adolescentes, né, que estão no auge dos hormônios, né, daquela coisa, está errado? Não. Mas o que eles precisam? Orientar esse desejo.
Mostrar para eles, olha, meus queridos, esse desejo que você tem não é um desejo de aqui só nessa terra. Você pode achar que é porque o mundo coloca para a gente que é aqui, entendeu? Você tem esse desejo, a igreja está te oprimindo a viver o seu desejo. Você tem a liberdade, você pode. Não, a igreja está dizendo, olha, existe uma forma certa, viver a sua sexualidade desvinculada da sua alma, viver a realidade corporal desvinculada da sua alma, vai fazer um estrago em você tão grande que você não tem ideia. Você não é um ser segregado, você não é só corpo, você não é só alma, você é esse conjunto, você é esse ser uno. Então você não pode segregar um, colocar o outro de lado. O corpo não fala? Sim, fala. O que um casal, quando está no leito conjugal, está dizendo para o outro? Prometo amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. É isso que um homem e uma mulher casados dizem no leito conjugal. E quando um casal que não é casado diz isso no leito conjugal? Não, ele está dizendo uma mentira. Ele está falando, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Ele está dizendo uma mentira, porque ainda não é possível. Meus queridos, para fazer um compromisso de eternidade, você precisa da ajuda daquele que é eterno, porque você é finito. A sua alma é infinita. Mas para que você faça um compromisso de eternidade, de para sempre, você precisa da ajuda daquele que é para sempre, daquele que é o alfa e o ômega, daquele que é o princípio e o fim. Por isso que a igreja diz, olha, relacionamentos sexuais antes do casamento, eles são errados, não é porque a gente quer privar você do prazer, é porque a gente quer mostrar para você que esse prazer que você vive é muito pouquinho comparado com aquilo que é reservado por Deus num ato conjugal, marido e mulher, esposo e esposa. O homem, ser uno, composto de corpo e alma, sintetiza em si mesmo, pela sua natureza corporal, os elementos do mundo material. Não pode, portanto, desprezar a vida corporal. Deve, pelo contrário, considerar o seu corpo como bom e digno de respeito, pois foi criado por Deus e há de ressuscitar no último dia. Todavia, ferida pelo pecado, o homem experimenta as revoltas do corpo. É, pois, a própria dignidade humana que exige que o homem glorifique a Deus no seu corpo, não deixando que este se escravize às más inclinações do próprio coração. Como é que a igreja quer explicar a castidade? Quem está no meio? Você já aprendeu. A caridade. Então, para viver os nossos ímpetos, as nossas emoções, nós precisamos do amor, da caridade, para controlar o ímpeto, que é o unicórnio, com as realidades sensíveis, que é a flor. Alguns dizem que o unicórnio aí seria o amor eros, né, esse desejo, e a flor é o ágape. Está vendo que o unicórnio, se você soltar o unicórnio, ele vai com voracidade na flor? Por quê? A figura do unicórnio é a figura de força, né, de virilidade. E a flor é delicada. Então é necessário que se aproxime. Está vendo que a caridade está domando para aproximar, para fazer com que os dois sejam um? É a temperança. É assim que a igreja é contra o corpo, menino. Está aí, estou vendo que é. A igreja fala mal do corpo, estou vendo. A arte, dentro de uma igreja, a igreja mais importante para nós, é tratado assim, mostrando. Vocês vão entrar, se vocês quiserem fazer um tour virtual na Capela Sistina, o que é que tem lá? Homens e mulheres nus, pelado, cheio assim, até tudo quanto é canto. Algumas pessoas, movidas por uma ideia maniqueísta, fizeram o quê? Tamparam. Porque, nossa, vai fazer com que as pessoas
fiquem atiçadas, né, alvoroçadas. Não. O Papa São João Paulo II falou assim, olha, pode tirar, pode fazer da forma com que foi feito. Porque ele define a Capela Sistina como santuário da teologia do corpo, para mostrar a beleza do corpo. Então, Vinícius, o nu artístico, não, o nu artístico, qual a intenção do nu artístico? Fazer aqui, aquele desejo ser orientado de uma forma ruim. Entendido? Quem ensina o homem a ser homem, gente? Essa é a realidade. O homem, depois do pecado original, conseguiu ver aí? O homem, depois do pecado original, deixou de ser aquilo que foi criado. Começou a viver de forma fragmentada, corpo e alma. Por isso que existem esses pensadores, essas ideias filosóficas, porque o homem não se via mais uno, começou a se ver dividido. Vem Jesus e fala, opa, deixa eu te ensinar. Você tem ideia o que é um Deus que te criou se fazer homem para te ensinar a ser homem? Gente, loucura. Não, amor, 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 amor. Um amor profundo, um amor intenso. Ele escolheu nascer pobre para tocar as nossas pobrezas. Ele escolheu nascer fraco para tocar as nossas fraquezas. Ele nasceu nu para cobrir a nossa nudez. Ele, no alto da cruz, fica nu para expor o homem. O que Pilatos diz quando entregam Jesus a ele? Eis o homem. Mal sabe Pilatos, ele estava revelando aquilo que é a verdade. Eis o homem, por excelência. Jesus vem ensinar o homem a ser esta excelência. Imagem de Deus invisível, Ele é o homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado, já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída. Por isso mesmo, também em nós, foi ela elevada à sublime dignidade, porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem, trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com o coração humano. Esse texto é lindo. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Já falamos sobre isso, mas é um acidente ser homem ou ser mulher? Não, é essencial para nós. É o reflexo da infinita perfeição de Deus, a nossa complementariedade. O homem revela tudo que é Deus? Não. A mulher revela tudo que é Deus? Não. Mas a vida do homem, a vida da mulher, o ser masculino, o ser feminino, revelam a verdade presente em Deus. Por fim, o homem é um ser relacional. Essa semelhança torna manifesto que o homem, única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesma, não se pode encontrar plenamente, a não ser no sincero dom de si mesmo. O que é isso? Esse texto aí, né, da Gaudium et Spes, número 24:3, fez com que São João Paulo II escrevesse as catequeses. Então, ele é o marco para que entendamos as catequeses. É importantíssimo lê-lo e meditá-lo. Porque na próxima vez que nos encontrarmos, nós vamos falar sobre o significado esponsal do corpo. Nós vamos adentrar naquilo que é esta relação. O que Deus espera desta relação, certo? Então, Ele vos aguarda.
na próxima. Já falou muita coisa para nós hoje, né? Como vimos aqui. Alguns podem falar assim, poxa, mas a gente quase não viu teologia do corpo. Você que pensa. Só o que a gente viu é a teologia do corpo. Né? E é só o começo, tem muito mais. Tem muito mais para a gente ver. Tem muita coisa para a gente mergulhar aí. Certo? Perguntas? Eu falei que hoje ia ser legal, tá vendo? Não que o outro também me ajude aí, né? Não que o outro não foi legal, mas... Porque é bonito, né? Falar dessas coisas, falar dessas... Não sei vocês, mas eu... Fico aqui... Perdão se foi muito empolgado, né? Porque às vezes... Ai, é tão bonito essas coisas que a gente quer explodir. Perguntas? De duas, uma. Vocês entenderam tudo ou a parte ruim? Vocês não entenderam nada e estão com vergonha de perguntar. Podem perguntar. Não? Nós vamos ter a missa a meio-dia, então a gente vai acabar por agora, para dar tempo de ir ao banheiro e nos preparar. Certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.